Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma roda de conversa. Hoje, sexta-feira, todos sejam acolhidos aí por todos nós, pelo Pedro Kiyoshi, pelo Mauro e toda a nossa família Lotus Terapia. Bom, boa noite para todas, para todos. Mais uma vez, estamos aí para a gente bater um papo, né? Uma roda de conversa. E a gente espera bastante interação de vocês. Que vocês escrevam, façam comentários, né? Perguntem. Essa interação é muito importante para que a gente possa também perceber que o nosso trabalho ou, né, as reflexões que a gente faz está alcançando o nosso objetivo. Então, não deixe de escrever aí para a gente, né, as dúvidas que forem aparecendo, fiquem bastante à vontade. A gente não importa de lotar os comentários aqui não, tá bom? Pode perguntar então. Hoje nós vamos conversar de que forma podemos enfrentar o medo, a ansiedade, de forma mais saudável, com menos sofrimento, mais tranquilo, e sair de tudo isso fortalecidos. Sabemos como que está hoje a nossa realidade, a pandemia no mundo inteiro, não só no nosso país, mas em todo o mundo. Então vamos hoje nos fortalecer para a gente sair melhores de tudo isso. Sim, o medo, a ansiedade pode nos fortalecer, sim. Por isso que precisamos conhecer o assunto, nos aprofundar mais no assunto. Ó, só vou dar um aviso aqui, né? Quem quiser continuar dando boa noite aí, pode mandar o seu recado, né? Saudar aí a gente, que a gente está acompanhando, né? Não é toda hora que a gente vai estar falando assim, não dá para a gente citar os nomes, porque às vezes vai chegando tudo de uma vez. Mas a gente está acompanhando, todo mundo está falando boa noite aqui, a gente está vendo quem que é e a gente manda o nosso abraço muito gostoso, né? Eu vou aproveitar agora no começo, e aí para ver se vocês vão permanecer com a gente na conversa inteira, né? Até mesmo depois, quem for assistir em outro horário, não ao vivo, pode fazer o seu comentário, que a gente vai ver se assistiu tudo mesmo. Mas é o seguinte, né? Uma pergunta para vocês dizerem para a gente, olha, a gente vai, eu, a Salete, hoje vamos dar conta de falar sobre o medo de um jeito gostoso, né? Esse é um desafio para nós, falar do medo de um jeito gostoso, né? Onde já se viu a gente ter aí o medo, né? Na hora que a gente vai tocar no assunto, né? Já começa a sentir um arrepio, né? Começa o coração bater mais forte. Agora, falar do medo, né? Não é falar de coisa feia só não, né? Porque é um sentimento que todos nós temos, né? Então, alguma coisa de bom tem o medo. E é isso que a gente vai conversar hoje. E é claro, para começar, né, vamos de novo falar sobre anatomia, falar sobre o nosso corpo. Nós precisamos conhecer o nosso corpo para a gente entender o que acontece dentro dele, né? Então, eu queria explicar um pouquinho para vocês o que acontece com o nosso corpo. No cérebro, nós temos as amígdalas. As amígdalas aqui dentro, não são as amígdalas aqui, que todos nós conhecemos, tá? As amígdalas, de que ela é responsável? Quando eu estou no momento de perigo. Então, imagine assim, eu vi um leão, olhei para o leão, eu tenho duas opções. Ou eu corro, ou eu vou para cima dele. Então, quando eu olho e vejo o perigo, eu vejo o leão, a minha amígdala, na hora, ela manda uma mensagem para o meu corpo, né? Ela pega isso aí no momento de perigo, eu vejo ele e sei que ele vai chegar. Ele é visível, né? Então, a amígdala, ela ativa, ela vai ativar a liberação de adrenalina e de cortisol no meu corpo. Por que ela faz isso? Porque eu tenho que aumentar o oxigênio para ir para o músculo, porque eu vou correr. Ou então, eu preciso de mais oxigênio. Por quê? Porque eu pensei, eu vou enfrentar o leão.
Então, a amígdala, gente, ela é essa região do nosso cérebro que comanda o medo e também que comanda a ansiedade. Por isso que é muito interessante quando vocês vão ver o tempo todo a gente vai falar de medo e ansiedade, parece que eles estão muito juntos, atrelados. Por quê? Porque é essa região do nosso cérebro que faz isso. Eu, Salete, vi o leão, é claro, eu corri, né? Não vou atacá-lo. Eu mandei ver e corri. Depois que eu corri, fiquei num lugar seguro, o que aconteceu com o meu corpo? Eu respirei, o batimento cardíaco meu, lá quando eu estava correndo do leão, o coração começou a palpitar. O pessoal que tem ansiedade e tem síndrome do pânico vai se encontrar agora. O que aconteceu? Começou meu coração a palpitar, a respiração ficou ofegante, os músculos ficaram tensos, a pele ela fica mais clara, ela fica branca. Por quê? Porque o sangue sai da pele e vai para o músculo, porque eu tenho que ter sangue no músculo para correr ou para enfrentar o leão, que eu estou vendo. Eu começo a suar, transpiro muito, a boca seca, o estômago dá uma revirada, às vezes até a pessoa pode vomitar de tanto medo e pode ter diarreia. Tudo isso acontece, pode acontecer tudo junto ou separado, mas tudo isso acontece por conta do cortisol e da adrenalina no nosso corpo. Corri, cheguei num lugar seguro. O que acontece? A amígdala fala, pronto, já passou o perigo, Salete, pode respirar. E aí eu respiro, tudo vai voltando ao normal e tudo se acalma. Esse é o processo, gente, natural, tá? Só que aí, o que acontece? Nós estamos passando um período que nós temos um leão. Só que a gente não vê esse leão. Para o nosso cérebro, não está claro esse leão. Então, o que está acontecendo? Nós estamos ativando a amígdala, são duas, tá? Em grego, significa amêndoa. Por isso que ela parece uma amêndoa, tá? Ela fica lá na região cerebral, bem no centro do nosso cérebro, e são duas amêndoas, duas amígdalas. Então, hoje, o que está acontecendo? De forma natural, a gente deveria relaxar e o perigo passou. Só que nós estamos em algo desconhecido, que é a pandemia. Né? Então, a gente é atingido toda hora com um monte de coisas, e a gente não está tendo tempo de quê? De as nossas amígdalas falar assim, pode acalmar. Então, a adrenalina e o cortisol, ele está o tempo todo agitado. O tempo todo, ele só está aumentando, aumentando, aumentando e aumentando. Por isso que eu queria, no início, falar isso para vocês, para a gente entender um pouco como que funciona. É legal ressaltar que o medo, né, o sentimento do medo que a gente tem, essa emoção que às vezes fica muito forte, ela não é ruim, né? Não é para o mal. Né? O medo é necessário para a nossa sobrevivência. Então, a ação desses hormônios são alertas para a gente poder preservar a nossa vida. Então, o medo, ele é amigo. O medo, ele é bom. Faz parte da nossa existência. Né? Por isso que não correr do medo. Ao contrário, né? Se conscientizar o porquê que a gente está sentindo medo. Né? Então, não é fugir. Né? Então, o leão está aí, a gente vai fugir, nem sabe o que vem atrás. Daqui a pouco a gente vai ver que não era um leão, era uma sombra, que na nossa cabeça acabou crescendo e se transformou num leão. Né? Então, é lembrar sempre que o medo é bom, porque ele ajuda a preservar a nossa existência, ajuda a manter a nossa sobrevivência. Até porque, né, Mauro, hoje a gente vai colocar um pouquinho da questão da pandemia, o que a gente está vivenciando, de certa forma, a gente tem que enfrentar isso de forma clara, né? Que às vezes tem pessoas que ficam assim,
Ah, não, esse negócio de Covid é coisa de... Estão inventando, não é tudo isso, não. Podemos... Olha, eu estou tendo uma vida normal. Olha, me desculpe, quem tem esse pensamento não é normal. Porque o que a gente está vendo são pessoas morrendo, né? Pessoas próximas, pessoas longe. Independente se eu conheço ou deixo de conhecer essas pessoas, são pessoas que estão morrendo, pessoas que estão sofrendo. Então, é real, é muito real. Então, o primeiro passo da questão do medo, da ansiedade, para a gente entender e a gente poder tratá-los, é a gente colocar o pé no chão e falar: é real esse leão. O que está acontecendo? O que eu posso fazer? Eu, Salete, posso fazer para ajudar e juntar as forças para a gente derrotar, né? Esse medo. Porque o medo ele tem o pessoal, o meu individual e tem também o coletivo. Então, hoje a gente vai o tempo todo trabalhar um pouco isso, né? A gente vai no pessoal e a gente vai para o coletivo. E aí a gente consegue curar toda a sociedade. Então, olha, na medicina tradicional chinesa, o medo ele faz parte de dos 7 sentimentos que nós temos. Então, é a roda girando. Os nossos sentimentos, as nossas emoções, elas servem para movimentar a nossa vida, para a gente ser cada vez melhor. Então, nós precisamos cultivar a vida e o medo é um dos sentimentos que nos ajuda. Tá? Na medicina tradicional chinesa, cada sentimento, cada emoção está relacionado também a um órgão e uma víscera. E está ligado a um dos elementos da natureza. Né? Mais do que elemento da natureza, quando a gente fala assim, a gente estuda, né, em história, em ciências, né, em geografia, a gente aprende assim, né, os romanos, os antigos, entendiam que que tudo que foi criado para eles era a partir de 4 elementos. Né? Os chineses já falam de 5, mas de um jeito um pouquinho diferente, porque não são elementos ou materiais estáticos, parados, mas são movimentos. Então, cada um dos elementos tem uma função, um movimento que ele ajuda. Né? E o medo está relacionado, então, ao elemento água, aquilo que a gente conversou uns dias atrás. E a água, ela serve para fluir, né? Ela serve para purificar, mas também, quando ela é impedida de seguir o seu curso, a água vai acumulando, acumulando, acumulando e se transforma numa força que impulsiona. Então, o medo é um sentimento que a gente tem relacionado à água. Então, toda vez que você sentir medo, você se lembra dessa água. E a água, à medida que ela vai se acumulando, não é para deixar você imobilizado, não. É ao contrário. É para acumular mais força para você superar aquilo que está dificultando a sua vida. Tá? Lembre-se, medo, água e impulso para a gente viver melhor. A gente vê muito em pacientes quando ele vem com dor na lombar, né, Mauro? E aí a gente fala assim, como é que está o medo? Né? E aí ele começa assim, ele descreve, eu tenho medo disso, eu tenho medo de barata, eu tenho medo de chuva, eu tenho medo de relâmpago, né? Eu tenho medo de morrer, eu tenho medo de pegar o Covid. E aí tudo isso vai se acumulando e vai travando, né? Você trava aquela região. Lembra que lá no início eu falei que da musculatura? Ela vai sendo travada. E aí você fala, nossa, mas qual relação que tem? Eu tenho uma dor na lombar. Que relação que tem isso com o medo que eu tenho? Tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver a relação com o medo. Então, por isso que nós temos que conhecer os nossos medos, conhecer os nossos limites e não ter medo deles, né? E falar, estou aqui, vem que eu quero conhecer vocês, tá? Porque se a gente deixa isso fluir, ele só aumenta. Né? Se não deixa ele fluir, ele só aumenta.
Olha, muito interessante isso que a Salete falou, né? Não ter medo do medo, né? Não ter medo do medo. Então, sentimento de medo não é para paralisar a gente, não é para deixar a gente infeliz, mas o sentimento do medo é um alerta. Lembra ali dos hormônios que a Salete falou no começo? É um alerta para a gente então estar atento, para a gente parar muitas vezes, né, quando uma criança, um recém-nascido, está começando a engatinhar, ela olha, né, na beirada da cama, né, tem exceções, mas a maioria olha assim na beirada da cama e a gente logo, lógico que está por perto. A criança olha e não prossegue. Por que ela não continua engatinhando ali, né, com o perigo de cair da cama? Porque ela sente uma sensação diferente, que é o medo. Né? O medo daquilo que ela não conhece, o medo do desconhecido. Então, essa parada que ela dá é para se aprofundar na situação, para entender o que está acontecendo. E se ela não entende, ela volta. Então, o medo é isso, é esse alerta para a gente parar, refletir, retornar se precisar para avançar com mais segurança. Né? Aquilo que a Gesseli citou agora há pouco aqui, olha, né, quando a gente volta, a gente tem que voltar com mais consciência, com mais responsabilidade e, por isso, com mais força também. Isso mesmo. A Lisa coloca aqui, né, que o medo é um sentimento de defesa. Isso mesmo, é um sentimento de defesa do nosso organismo. Só que ele não pode, você não pode paralisar nesse sentimento, né? Você tem que analisar. Quando a gente, de novo, quando eu falei da amígdala, o que ela faz? Ela simplesmente, é a defesa. Ela fala, sobe adrenalina, sobe cortisol e vamos para cima. Só que aí nós temos uma região também, que é a parte da frente, que é do raciocínio, né? Por isso que tem pessoas que têm medo de algo que não existe. E aí você fala, mas como é que pode ter medo de algo que não existe? Por quê? Porque essa região da parte frontal não foi trabalhada para fazer o quê? Para raciocinar, para pensar naquilo ali. Então, por isso, de novo, aquela coisa que a gente fala do conhecer-se a si mesmo. Né? Se olhe, veja o que está acontecendo com o seu corpo. E tem uma coisa que eu acho muito interessante quando a gente fala do medo e também da ansiedade. É muito importante, gente, a gente nomear. O que a gente nomear? Nós precisamos dar nome àquilo que eu estou sentindo, né? E aí você que vai fazer isso. É você que vai dar o nome para o que você está sentindo, mas você precisa dar essa permissão para você. Então, nomear, olha, eu estou sentindo, é meu estômago que trava, eu sinto uma dor de cabeça pulsante, eu sinto uma angústia. O que é que você sente? Então, anote, coloque no papel. Quando você faz isso, você começa a fazer o quê? Você começa a raciocinar sobre aquilo ali. Então, não fica mais aquela coisa, você vai começando a fechar, você vai começando a analisar o que você sente. Então, olha, nesse sentido, o medo é sempre um aprendizado, né? Muito bacana que a Roseli colocou aqui nos comentários também, que, olha, ela não sente medo não, porque põe sempre Deus na frente, né? Então é isso. Todos os sentimentos que nós temos, né, todas as emoções que sentimos, não é por acaso, né? Tudo faz parte da obra que somos nós, né? A obra da criação, né? Então, todos os nossos sentimentos, algum aprendizado, né? Alguma chamada de atenção, isso a gente fala desde a primeira live, né? Tudo que a gente sente, todas as dores, todos os sofrimentos, é uma chamada de atenção. Por isso que a gente tem que estar sempre atento, por isso que a gente precisa de aprender com cada uma dessas coisas. Aí, eu já vou dando a dica que ia falar só no final, né? Mas adiantando já depois no final, se der tempo, a gente reforça. Por isso que é muito importante a gente fazer a meditação. O que é a meditação? É o momento que a gente vai pegar tudo aquilo que a gente está vivendo, tudo aquilo que a gente está sentindo
E a gente vai trazer para dentro de nós com uma pergunta: o que é que eu estou aprendendo com tudo isso? Né? Sempre tem um aprendizado, quer dizer, cada dia, cada momento, a gente pode ser melhor do que o momento que passou. O Alex, ele pergunta aqui, né? Ele perguntou para o Mauro, mas eu vou entrar e já vou responder. Ele fala que eu tenho sempre medo de alguma coisa, né? Alex, e para todos os outros que estão nos ouvindo. Uma coisa interessante é quando você sente medo de algo, é você sentir, tentar descrever. Coloque no papel o que é essa alguma coisa, né? Tem gente que fala assim, eu sinto um aperto no coração. Ah, eu sinto uma dor nas costas, trava minhas costas. Eu sinto que parece que meu coração está na cabeça, me agita. Então, eu estou só dando alguns exemplos para você fazer o quê? Para você descrever o que você sente. Por quê, gente? Porque eu estou batendo essa tecla de novo. Quando você escreve, quando você descreve o que você sente, você desativa um pouquinho da amígdala. Tá? Então, quando você faz isso, você dá uma pequena enganada na amígdala, porque você está raciocinando sobre aquilo que você está sentindo. E aí, no segundo ponto, você coloca o nome naquilo que você está sentindo. Pronto. Aí você vai ver que a gente começa a trabalhar e a gente começa a tratar esse sentimento. Olha, então o medo ele está relacionado com o rim, o elemento água dentro do nosso organismo. E o rim forma par com a bexiga, né? E ele está localizado nessa região da nossa coluna lombar, né? Por isso que muita gente, aquilo que a Salete falou no começo, muita gente quando aparece no nosso consultório e fala, eu tô com dor na lombar, minha lombar travou, às vezes chega até lá no ciático, né? Aí, primeira pergunta que a gente faz, como é que você lida com os seus medos, né? Como eu falei no começo, na descrição da chamada, né, da nossa roda de conversa de hoje, é difícil a gente falar nesse assunto. Como o medo é algo que dá medo, a gente não tem muito gosto de falar sobre isso. Mas, descrevendo como a Salete citou, né, colocando ali no papel, né, para descarregar um pouco a nossa cabeça, já é um primeiro passo para a gente enxergar de outro jeito, né? Aqui também a Roseli coloca, né? Olha, ela sentia muito medo, aí a gastrite, né? Quer dizer, tem muita gente que tem a gastrite nervosa, né? Então, ficou ali, né? Por quê? Muitas vezes, né, o rim, que é o órgão responsável por armazenar a nossa essência, a nossa energia vital, né? Quando ele está muito sobrecarregado ou muito forçado a agir, né, vai exigir com que os outros órgãos do nosso organismo busquem o equilíbrio. E se um órgão, então, está em desequilíbrio, vai desencadear com que os outros também fiquem. Por isso que é preciso a gente enxergar a nossa vida, enxergar o nosso corpo, enxergar os nossos sentimentos como um conjunto só, né? Não somos partes separadas. A gente separa só para estudar, só para analisar. A própria palavra análise, né, vem nesse sentido de dividir em partes para a gente olhar os detalhes, mas exige que a gente depois junte no conjunto todo. Então, por isso que a gente decidiu hoje conversar sobre o medo, para a gente enxergar esse sentimento no meio de todo o conjunto e enxergar ele de um jeito diferente. Gente, não precisava nem a gente ter preparado, Mauro, porque olha, o pessoal está aqui dando show, viu? O Gessé colocou, o medo é um alerta saudável, é isso mesmo, né? A gente, pensando na questão do medo, a sociedade, ela se desenvolveu, por exemplo, em cidades, por quê? Porque a gente precisou se proteger, né? A gente vai se organizando e se protegendo, é o medo que faz isso. E aí, eu junto com a Patrícia também que colocou, né? Tenho medo sim, e eles são alertas
para que possamos refletir, enfrentar e seguir mais fortes. Então é isso, né? É perfeito o que a gente vai tentar nessa live passar para vocês. Então, o medo é sim um alerta, mas é algo para nos proteger, não pode nos paralisar. Quando ele paralisa, ele vira uma patologia. Então, olha, como a gente está falando, o medo está relacionado ao rim, ao elemento água. O excesso de medo vira essa patologia, né? Tudo tem o seu ponto de equilíbrio, né? O ponto de equilíbrio não é assim que eu tenho que sempre manter, né, a minha vida estabilizada ou estável, parada. A nossa vida não é parada, não. De vez em quando a gente tem alguns excessos, de vez em quando a gente tem algumas deficiências. Isso faz parte da nossa existência, né? É isso que acontece para a gente poder se movimentar, para a gente poder se transformar, para a gente poder se aprimorar. Então, quando o medo é em excesso, como ele mexe com o órgão que, para os chineses, armazena a nossa energia vital, acaba dispersando, né, fugindo um pouco essa energia do rim, né? E aí a gente sente mais fraco. Essa energia, né, energia é movimento, né? E o caminho que a energia faz é sempre de baixo para cima. Tanto que quando a gente está com muita energia, a gente está sempre para o alto. Quando a gente está com energia baixa, a gente se curva, vai para baixo, né? Então, quando acontece esse excesso de medo, a nossa essência, a nossa energia vital, ela começa a se dispersar e a nossa energia então começa a descer. Aí a gente vai sentir o coração palpitar mais, porque ele está mais fraco, para ele dar conta de bombear, né, todo o sangue para o nosso corpo, ele acaba palpitando mais. As nossas pernas se paralisam, né, porque a energia toda se concentra numa região só e não deixa a gente se movimentar. Por causa disso, como mexe com o rim e mexe com a bexiga, né, e esse medo acaba sendo mais constante, fica parado, a gente acaba desenvolvendo o que a gente chama de enurese noturna. Quer dizer, precisa levantar para ir ao banheiro à noite. Acorda no meio da noite ou às vezes acorda só depois que já urinou. Então, isso daí, né, não é alguém que é muito preguiçoso, não quer levantar para ir no banheiro, né? Não, faz parte, né, é o sinal do corpo dizendo, olha, tem algum sentimento em você que está acima do que deveria, né? Então, a enurese noturna. Ou então a incontinência urinária, a gente não consegue segurar a urina e acaba escapando, né? Ou até se transforma em diarreia, né? Principalmente nos adultos, a diarreia pode ser também causada por esse excesso de sentimento de medo, porque a sua energia ficou mais fraca, você não consegue segurar os alimentos, né, dentro do seu organismo, e aí dá a diarreia. Então, prestar muita atenção nesses sinais, né, nesses sintomas, que pode estar relacionado, então, ao sentimento de medo em excesso, e aí acaba afetando, então, o seu rim, a bexiga e os outros órgãos também, baço pâncreas, estômago e tudo mais. Uma coisa que eu queria acrescentar no que o Mauro colocou é a questão das fobias, né? Fobias de barata, de sapo, e as síndromes do pânico também, que são que é o que a gente mais encontra, né? A gente recebe muitos pacientes assim. E eu queria muito colocar assim que a questão tanto das fobias como do medo em geral, eu acho que a gente tem que ter também uma coisa de dar a permissão também a nós mesmos de sentir isso, né? É o que a gente vem falando também da questão da pandemia, né? Tem pessoas que falam, poxa, Salete, hoje eu estou muito triste, né? E eu não sou assim. Fique triste, fique sim, não tem problema ficar triste. Ou você acorda no outro dia eufórica, né? Poxa, como que eu estou assim?
Então, eu acho que a gente precisa também pegar os medos e nos permitir sentir os medos. Porque na hora que a gente sente o medo, a angústia, né? Estou ansioso, estou angustiado, você acolhe esse sentimento para você poder trabalhar com esse sentimento. Porque eu vejo muito assim, quando a gente fala assim, ah, não, eu não tenho medo, ah, não quero, eu não estou ansioso. E você vai deixando de lado, vai deixando de lado. Quando você menos espera, ele te dá aquele tapa na cara, assim, ó, e você fica tonto, você fala, que é isso? O que aconteceu? Né? Mas por quê? Porque a gente muitas vezes não nos permite sentir medo, não nos permite ficar ansiosos. Então, abrace isso também. Pegue para você poder sentir e saber o que está acontecendo no seu corpo. Olha, a Ana Paula citou aqui que ela sente todos esses sintomas que a gente falou aqui, né? Então, olha, precisa se cuidar. Quanto mais cedo se cuida, mais fácil é o tratamento, menos tempo você vai precisar para se recuperar e equilibrar, né? Agora, dizendo assim, de uma forma bem geral, o que fazer, né? Logo de início, são aquelas 5 dicas, né, ou 5 estratégias que a gente sempre fala, desde a primeira roda de conversa nossa, a gente sempre tem falado isso. Vamos observar 5 pilares que sustentam a nossa vida, né, que é, então, respirar corretamente para a gente aproveitar a energia que tem no ar, alimentar-se corretamente para aproveitar os alimentos, a energia que tem nos alimentos, né? Dormir com o sono bom, reparador, gostoso, o sono da beleza, né? Fazer atividade física para movimentar essa energia e meditar para que a nossa mente, né, se conecte ao nosso corpo e vice-versa e a gente viva uma vida em plenitude, né? Agora, nem sempre a gente vai dar conta de fazer isso todo dia se não se torna um hábito. Então a gente precisa alimentar essas estratégias, precisa alimentar esses pilares na nossa vida, né? Então o medo, ou então mesmo o susto, né? Muitas vezes o medo vem de repente em forma de susto, né? Prejudica o rim. Prejudicando o rim, o nosso organismo vai procurar juntar mais água lá para dar conta de voltar ao equilíbrio. Como eu falei para vocês, o rim, ele é responsável pelo elemento água do nosso corpo. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa e ela falou, é verdade, uma vez eu bati o carro, levei um susto, olha, não teve jeito, a urina saiu, né? É o susto, sobrecarrega o rim e manda mais água lá para tentar equilibrar. O excesso de água, o que faz, né? Quando a gente tem muita água, a gente apaga o fogo interior. E o fogo é relacionado ao nosso coração. Então, o excesso de água acaba prejudicando o coração. E para os chineses, o coração é o responsável pelo nosso espírito, é responsável pela nossa mente. Por isso que muitas vezes, quando a gente está com muito medo, aquele exagerado, a gente trava, não consegue pensar mais nada. O nosso espírito parece que, né, fugiu, né? Mas é excesso de água que acaba apagando, prejudicando o nosso fogo, né? Agora, o medo pode gerar também raiva, né? Porque o elemento água, na medicina tradicional chinesa, é mãe da madeira. Aonde você tem água, vai nascer uma planta, mãe da madeira. E a madeira está relacionada ao fígado, que comanda o nosso sentimento de raiva. Então, muito medo pode provocar uma reação de raiva. Tem pessoas, né, que reagem, então, de forma muito irritada, né, não porque ela é ruim, mas é a resposta que ela consegue dar para o medo que está sentindo, né? E pode ferir também a vesícula biliar, que é par com o rim, é par com o fígado. E a vesícula biliar é responsável pela nossa tomada de decisões. Por isso que quando a gente sente muito medo,
a gente não consegue decidir. Uma coisa que, mais um comentário aqui, que colocou assim: quando dá medo de enfrentar o leão, temos que buscar ajuda, não enfrentar o inimigo sozinha. O que vocês estão nos propiciando com essas lives é isso, enfrentando junto esse tempo de muitos sentimentos de tristeza. Olha, Lisa, é perfeito isso que você colocou, porque para nós, para mim, para o Mauro, para o Pedro, foi uma forma mesmo, na pandemia, de a gente poder extravasar um pouco o nosso medo, né? De tudo isso, de tudo muito novo, né? Então a gente queria, de alguma forma, chegar às pessoas, passar algumas informações para a gente, de alguma forma, ajudar. Então, você conseguiu pegar bem o que a gente pensou, né, quando a gente começou a roda de conversa, que foi isso, é a gente pegar o medo, aquilo que nos assusta demais, tudo isso que está acontecendo, e transformar em algo, né, que é o que a gente vai falar também daqui a pouco, de fazer essas transformações, mesmo em situações de tristeza, que é o caso da pandemia, transformar em alguma forma. Não podemos paralisar e ficar só assistindo, né? Ficar de longe e só assistindo o que está acontecendo. Não, temos que estar ali, em movimento, para essa energia fluir. Então, olha, para poder, né, reagir aos medos que a gente sente, o que, que a gente precisa fazer, né? Então, até para isso tem dica, né? Essa noite a gente vai passar algumas dicas para a gente poder enfrentar, superar, lidar com os medos que a gente tem, né? Pela medicina chinesa ainda, né, o que a gente precisa fazer, como eu falei, que ela mexe então com o rim, que é o elemento água, e ela mexe, né, com os outros órgãos. Então, para a gente poder segurar essa água que acaba indo em excesso para tentar equilibrar o rim, a gente precisa de tonificar o baço pâncreas. Por quê? O baço pâncreas, na medicina chinesa, está relacionado ao elemento terra. Tá? Se você quer segurar um pouco as águas, você vai fazer uma represa. Então você vai colocar terra para segurar aquela água. Né? Você vai irrigar uma parte lá da sua horta, você ajeita a terra para que apareça alguns sugos, né? Algumas valetas ali, e a água possa ser direcionada. Então você vai conduzir a água através da terra, do formato que você dá para a terra. Então, para você tonificar o baço pâncreas, para conseguir regular a água, você precisa de, primeiro, ter uma alimentação saudável. Tá? Segundo, a Celeste vai falar um pouquinho mais da alimentação em relação a isso. Segundo, né, o seu pensamento precisa se concentrar. Quando você está numa situação de medo, como eu falei, a energia dispersa, o pensamento não pode ser dispersado junto, não. Então, pensamento concentrado, sem excessos. Também abusar, né, da concentração acaba prejudicando o baço pâncreas ao invés de fortalecer ele. Mas se você, então, tem uma concentração, faz um exercício de concentração melhor, né? Faz uma boa meditação para se concentrar, você consegue fortalecer o seu baço pâncreas. Né? E evitar alimentos doces, porque o doce ajuda a dar deficiência para o baço pâncreas. Né? Como o baço pâncreas, na medicina chinesa também, é relacionado ao sabor adocicado, se a gente consumir muito doce por causa do medo, o baço pâncreas vai ficar mais prejudicado ainda. Então, evitar alimentos doces para a gente poder ter uma boa concentração no nosso pensamento. Uma dica: quando você estiver no momento de tensão, de medo, de ansiedade muito grande, o que vai acontecer? A respiração ela começa a acelerar. Lembra que a gente falou do início?
Então, uma dica super simples. O que você vai fazer? Você vai puxar o ar pelo nariz e vai segurar o ar até você aguentar. Segura esse ar. Segura, segura. Quando chegar no ponto que você fala, não consigo mais segurar, você solta de uma vez. Isso você vai mandar uma mensagem para o seu pulmão, para o seu cérebro, que é para falar para ele assim: vamos mudar isso aqui, vamos mudar. Então você faz isso uma vez, duas vezes, três vezes. Você vai ver que diferença que dá na sua ansiedade e no seu medo. Segunda coisa, você vai pegar, eu vou mostrar no braço, tá? Que é o mais fácil. Você vai contrair o braço. Então você faz uma contração, contrai o braço e olha todos os seus músculos sendo contraídos e segura. Depois você relaxa. E observa isso. É o que acontece com o nosso corpo. Então comece a observar. O braço é mais fácil. Isso acontece com as suas costas, com a sua cervical, com a sua lombar. Então, estou tensa, estou com medo, faz isso. Tensiona o braço, firma, tensiona e fica olhando o que está acontecendo. O músculo está tensionado. E depois você fica olhando para ele e relaxa devagar. Então, olha, fazer esses movimentos, né? Fazer com que, ao mesmo tempo que o nosso organismo, né, vai se movimentando nesse vai e vem, nessa tensão, nesse relaxamento, né? A gente ajuda, ao mesmo tempo que a gente faz isso, a gente ajuda a nossa respiração a seguir esse mesmo ritmo, né? A gente ajuda a nossa mente, o nosso pensamento também a seguir esse ritmo, e aí a nossa vida vai melhorando e melhorando bastante. Por isso que desde o começo da conversa de hoje, a gente tem falado, olha, o medo tem muito o que ensinar para a gente. Tá? Então, olha, algumas dicas, né, a gente está dando para vocês praticarem. É muito importante vocês de vez em quando não, sempre que puderem, né, tá escrevendo para a gente, tanto aqui no Facebook, como também no Instagram, como no YouTube, né? Quem assistiu os vídeos por essas outras redes sociais também, mas é muito importante vocês relatarem para a gente um pouco de como que tem vivido essas dicas que a gente está passando, né? Uma coisa é a gente falar, a partir do que a gente estuda, a partir do que a gente pesquisa. Outra coisa, eu e a Salete falar para vocês a partir daquilo que a gente experimenta. Né? Pode-se dizer que muitas dessas dicas que a gente fala para vocês são coisas que a gente já experimentou, muitas outras hábitos que a gente assumiu em nossa vida. Por isso que a gente fala para vocês e fala assim com bastante gosto. Tá? E é muito importante, então, a gente saber de vocês também como que isso vem acontecendo. Porque aí vai reforçar mais ainda a área por onde a gente vai pesquisando, vai estudando, né? E alguns alertas até, de que, opa, né, isso aí que vocês falaram não é bem assim, então como que é? Então é importante vocês relatarem para a gente. E lá no YouTube também, né, Mauro? É importante ir lá no YouTube e colocar também, pode colocar, pega a live que você gostou, escreve ali, olha, eu comecei a fazer isso, e o que aconteceu? Deu resultado? Não deu resultado? Pode escrever lá, tá bom? Que a gente vai pegar até para a gente também estar melhorando, né? O que a gente vai estar passando para vocês. Outra coisa também que eu queria colocar de dica, que o Mauro já falou, mas vou reforçar de novo, a meditação. A meditação, ela é fundamental, gente. Só que assim, eu queria, junto com a meditação, de novo falar do exercitar o dom da gentileza. A gentileza com você mesmo. Porque quando a gente ouve muito falar de meditação, aí fica assim, eu tenho que meditar. Nossa, eu não consigo meditar, por que eu não consigo meditar? Né? E você começa a se cobrar, se cobrar. Então, comece a exercitar também esse dom da gentileza com você, para ver como que é bom, né? Essa gentileza com você próprio, sentir o medo, a ansiedade, para você poder trabalhar, para depois a gente fazer isso com a sociedade também,
né? Porque se a gente não faz isso para nós, como que eu vou olhar para uma outra pessoa que tem uma síndrome do pânico e falar, olha, calma, nós vamos junto conseguir, né? Ou então a gente às vezes fala assim, olha, força aí, viu? Força que você consegue. Não, a pessoa não precisa de força aquela hora. Ela precisa ser compreendida. Então, a meditação, eu queria muito que vocês começassem a fazer, mas vai com muita gentileza, né? Acostumar, fazer o seu corpo acostumar com tudo isso. É tudo muito novo, mas testa. Tem que testar para ver como é bom, tá? Então, olha, dicas para a gente lidar com os nossos medos, né? E não ter vergonha de ter medo, não. Né? Agora, medo de alguma coisa, sensação de medo de alguma coisa que a gente não sabe, que fica atormentando a gente, é importante procurar alguma ajuda. É importante tratar, porque está em excesso. Tá? Então, não deixa esse sentimento de medo que você tem te prejudicar, porque o medo tem que ser sempre para preservar e manter a nossa vida. Então, algumas dicas, né, que a gente está passando para quando você sente esse medo. Tá? Outra dica é a respiração. Na hora que vem um sentimento de medo, respire. Absorva a energia que tem no ar, para que essa energia te dê fortaleza, para que essa energia ajude a sua mente, o seu pensamento a se abrir mais, a perceber a liberdade e a imensidão que o mundo é. Então, respire, pare e respire profundamente nos momentos que você sente medo. Mais uma dica, além da respiração, né? Além da meditação que a Salete falou, reflita, aproveita a meditação para refletir. Né? Tem muita gente que fala, mas eu não sei meditar. Um dia a gente vai fazer uma roda de conversa sobre meditação também. Mas por enquanto a gente não aprofunda nisso, não tem segredo. Né? Não consegue deixar a mente vazia para meditar, não tem problema. Na hora que você separar, reservar do seu dia para fazer a meditação, faça uma reflexão, reflita. Na hora que o medo começa a surgir, reflita, né? Não se desespere, porque o desespero impede a gente de enxergar as coisas do jeito que elas são. Então, reflita. Como é que você vai enxergar uma solução para isso? Uma crença que eu tenho é que todos os desafios que aparecem à nossa frente, existe um caminho para se solucionar. Existe uma solução também à nossa frente. Muitas vezes a gente vai buscar essa solução lá longe e não consegue enxergar, mas na maioria das vezes ela vai estar mais próxima da gente. Isso se ela não estiver dentro da gente. Então, por isso que a meditação e a reflexão é muito importante. E só pegando o gancho de novo, que a gente estava falando da questão da gentileza, né? Porque para a gente não ser agressivo, querendo fazer a coisa na marra, né? E aí o nosso corpo, ele entende que aquilo é uma ameaça, né? Então tem gente que fala assim, não, eu tenho que fazer uma meditação e aqui no livro está falando que eu tenho que ficar 15 minutos sentado. O corpo ele vai ver aquilo como uma ameaça, então vai aumentar o medo, vai aumentar a ansiedade, porque a coluna vai doer, você não está acostumado àquilo. Então, procure um lugar na sua casa gostoso, acolhedor, que você possa sentar e ficar ali, e ficar quietinho. Outra coisa também que eu queria colocar é a questão do controle, né? A gente às vezes quer ter o controle de tudo, e não dá para a gente ter o controle de tudo. A pandemia veio trazer isso claramente, ela assim, abriu mesmo isso para a gente, não temos o controle de tudo. E é muito bom a gente falar isso também, né? E aprender com tudo isso, reaprender muita coisa, estar aberto para aprender. De novo, eu vou falar das nossas rodas de conversa.
né? A gente, foi um espaço que nós criamos para nós, para a gente colocar o que a gente sentia. E aí a gente veio e vocês mandaram para a gente uma enxurrada de coisas, né? E vocês colocaram, olha, foi a opção que eu encontrei, de ter um espaço que eu consigo sentar, que eu consigo ouvir, que eu vou ler de novo, vou escutar de novo, vou compartilhar com os meus amigos, com a minha família aquele assunto. Então, também, vocês encontraram um espaço de canalizar isso, tudo o que a gente sente, que é um turbilhão de coisas, né? Então, é isso também que eu queria colocar, que essas ameaças, ela vem, mas a gente encontra formas. Por isso que a gente precisa, respira, para e observa. E vamos ver Então, aonde que a gente pode caminhar. outro aprendizado nessa pandemia, né, essa quarentena, né, nessas tantas informações e contra-informações que a gente recebe, é que para a gente poder lidar com o medo ou com os medos, nós precisamos de buscar informações. Agora, buscar informações em fontes confiáveis, tá? Porque muita gente sente muitos medos e quando está em excesso, como eu falei para vocês, acaba mexendo no rim, acaba mexendo nos seus órgãos internos, mexe na sua energia e você enfraquece. Quando a gente está enfraquecido, a gente é vulnerável. Aí muitas informações erradas, falsas, né, que Negativas. circulam por aí, a gente acaba absorvendo. E aí a gente vai sofrer mais ainda. E aquele medo se transforma em pânico, né? Síndrome do pânico. Aí a gente começa a ver medos em tudo quanto é lugar, dá pavor, né? Então, uma outra dica para a gente lidar com os nossos medos é buscar informação. E buscar informação em lugares de confiança, lugares confiáveis, né? Juntando nisso, uma prática que eu tenho feito bastante, aqui em casa até a Salete, o Pedro, a Sofia vem, às vezes me chama atenção, mas ouça música, né? É tão bom, tão gostoso. Põe aquela música que você gosta, que você se identifica, né? Ouça música para você lidar com os seus medos de um jeito bonito, de um jeito gostoso. Outra coisa também, né? Procure projetos. A gente está aí, quando você está ansioso, quando você está deprimido, ou quando você sente muito medo, procure outras coisas para fazer. Vai assistir um filme divertido, né? Um filme bom para assistir divertidamente. Né? Tudo isso que a gente fala, vocês vão ver nesse filme, divertidamente, vale a pena assistir. Então, assista algo divertido, comece um projeto na sua vida, aquele projeto que sempre ficou ali encostado. É o momento, comece ele, faça coisas diferentes, né? O que o Mauro falou, a música. Porque quando você faz isso, essas tarefas que o corpo entende que você está no controle da sua vida. Opa, de novo, a amígdala. De novo, ela vai falar assim, ué, mas peraí, então, de novo, eu vou auxiliando esse órgão a falar: olha, eu estou sim no controle, eu que faço esse controle aqui. Claro, externamente vai acontecer um monte de coisa, mas eu estou aqui, eu estou no controle, tá? E eu queria só falar mais uma coisa, da questão da acupuntura, que também ajuda bastante, a psicologia. Então, assim, tem inúmeras áreas. É claro, às vezes é necessário um medicamento, sim, a psiquiatria também pode auxiliar. Então, vai muito de cada, como que está ali. A Roseli falou que fazer crochê também é bom, ótimo. O teatro também, a Custódia falou que salvou ela. Muito bom. A Rose eu não vi, a Patrícia falou que a música é vida. Olha quanta coisa, gente. Tem muita coisa para a gente fazer. E aí, como a nossa live já está terminando, sempre sou eu que falo que ela está terminando, né? Eu queria só acrescentar uma coisa sobre alimentação. Qual a alimentação melhor? Aquela alimentação que vai nutrir quem? O seu cérebro. Né? Então, as castanhas, óleo de coco, água de coco, coloque vitamina C para dentro. A Cristiane falou, a tinta e pincel, isso mesmo, vamos pintar. Semana passada eu pintei. Tá vendo essa parede azul aqui, ó, linda?
fui eu que pintei, viu? Ó, faz, é muito bom mesmo. Vá fazer alguma coisa que vale a pena. Então, o óleo, o abacate também, coma um abacate, uma vez na semana um abacate. Vocês vão ver como que esse óleo vai fazer bem lá para cima, para todo o nosso cérebro. Olha, mais duas dicas antes da Salete me cortar, né? Porque chegou a hora, ela não tem dó. Não pode ter dó também. Outra coisa, ó, para não ter medo, não tenha dó de nada, nem de ninguém, nem de você, tá? Bem, duas dicas para encerrar aqui as dicas que eu estou passando essa noite, né? Então, enxergue além do horizonte e confie, né? Como eu falei, todo o desafio que a gente tem pela frente, todos os medos que nos aparecem, nós podemos superar, nós podemos. Então, enxergue além do horizonte. Quando a gente está com medo, parece que uma parede se forma na nossa frente. Vamos olhar além dessa parede. Visão de raio-x, não tem problema. Todos nós temos capacidade para muita coisa, né? E a outra dica, né? Reze, ore, deixe com que a sua mente, o seu espírito emane, quer dizer, transpire, né? Esperança, transpire amor, deixe você ser mais, porque isso daí vai vencer qualquer medo que apareça pela frente. É medo diante daquilo que está acontecendo na sociedade, é medo no trabalho, é medo entre a família, é medo interior também, né? Aquilo que você também não entende dentro de você, em qualquer lugar, né? Qualquer tipo de medo, não se esqueça, emane amor, esperança. Faça a sua meditação, faça a sua oração, né? Faça a sua vibração positiva para que aquilo que te atormenta se transforme em bondade, amor, confiança, esperança. E para encerrar, nós queremos avisar todos vocês que agora nós estaremos nos encontrando só nas quartas-feiras, tá? Então, a nossa roda de conversa vai acontecer toda quarta-feira. Na sexta-feira nós não iremos fazer, mas toda quarta estaremos aqui. Claro que pode acontecer de ter um convidado, algo especial, a gente avisa vocês uma data extraordinária. Mas eu quero chamar todos vocês para todas as quartas-feiras estarmos aqui. Compartilhe com seus amigos, com a família. Vai lá no nosso canal do YouTube, tá? Escreve o que você está fazendo, que a gente quer saber o que vocês estão fazendo na prática de tudo isso que a gente está falando para vocês. Uma ótima sexta-feira para vocês e um bom final de semana. Aproveitando então, né, essa informação que a Salete passou, é que a gente, por causa das rodas de conversa que a gente tem feito, tem aparecido algumas demandas a mais, né, no nosso trabalho, tanto nos atendimentos da clínica, como em outras rodas de conversa também, né? Alguns convites, algumas coisas assim que a gente quer, né, multiplicar cada vez mais essa experiência boa que a gente está tendo aqui, né? E também a gente tem a intenção de gravar, colocar, né, à disposição, tanto no Facebook, no Instagram, no YouTube, algumas dicas, então com vídeos mais curtos. E para isso a gente precisa de um tempinho para preparar melhor, né? E gravar também esses vídeos. Então, a gente vai fazer as rodas de conversa, né, ao vivo, uma vez por semana nas quartas-feiras, mas esperamos que tenha bastante novidade, bastante coisas para a gente partilhar, e vocês vão ter esse acesso através das redes sociais, tá bom? Um grande abraço para todo mundo, bom final de semana, né? Começando aí o meio da primavera, tudo de bom para vocês.